Olá, me chamo Luiz Ladame e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês e hoje para falar sobre o dia 28/4, onde Chicago amanheceu em queda na soja e no milho, pressionado pelo bom andamento do plantio americano. Além disso, a previsão climática pelos próximos dias continuam favorecendo esse plantio inicial, o que ajuda na pressão de preços. Mas ao decorrer do dia, o dólar foi perdendo força no mercado internacional, assim como no Brasil também. E essa queda no dólar internacional acabou ajudando no fortalecimento das commodities. No caso do milho, isso não foi suficiente para torná-lo positivo, mas a soja ajudou e fechou o dia do lado positivo, principalmente aí pela essa questão do âmbito econômico. Então fique com a gente e acompanhe o fechamento do mercado. Após o andamento do plantio americano impulsionar os preços para baixo, as questões econômicas, pelo menos no caso da soja, como a gente falou, inverter esse mercado, dando ganho de 0,2% na soja, que equivale a alta aí de 2 cents. Com isso, o maio fechou cotado a 1.052 cents. Já o milho não teve força suficiente para recuperar a queda. Mesmo assim, teve uma queda mais amenizada do que tinha na parte da manhã. O mercado do milho, por exemplo, fechou com 3,25 cents negativo, mas chegou a operar até 9,25 cents de queda, o que representaria mais ou menos 1,6 a 1,8% de queda. Com isso, o maio acabou fechando a 475,50 cents. E quem sofreu uma queda aí mais forte foi a B3. O milho no maio, por exemplo, caiu 1,9%, quase 2%, o que equivale a R$ 1,50. Já o julho caiu 1,5%, na casa de R$ 1,03. E o setembro, 1,8%, com queda de 1,28%. E tudo isso motivado pelo bom andamento do clima para o milho safrinha, principalmente nesse mês de abril dentro do Brasil, onde em algumas regiões ouvimos até mesmo comentários da melhora nas condições das lavouras. Já em relação aos prêmios, olhando no caso agora o prêmio de julho, já que o maio está aí muito próximo, né? O mercado de prêmios acabou ficando mais ou menos estável, mesmo com a queda na parte da manhã em Chicago, acompanhada pela queda do dólar. E isso está atrelado principalmente ao volume de farm selling que ocorreu dentro de abril, suprindo aí algumas caixas, no caso do maio, junho e julho, perante a exportação, que dá uma maior tranquilidade para o mercado, fazendo com que os compradores fiquem não tão agressivos. Então os prêmios dessa forma acabaram ficando aí mais inalterados, principalmente olhando o julho. E o dólar, outro ponto aí que teve queda no mercado de hoje, atrelado principalmente em relação às incertezas, em relação à economia mundial, principalmente voltado a essa guerra comercial, onde o mercado começa a analisar alguns movimentos que podem demonstrar uma tendência de acordo entre os países. Dessa forma, o dólar fechou a 5,6547, queda de 0,6%, próximo da mínima de 5,6480, com a máxima de 5,70. E após um abril extremamente benéfico em relação a chuvas, principalmente nas áreas de milho safrinha no Brasil, nós observamos uma redução em parte delas. Mesmo assim, é um cenário que se demonstra benéfico para essa primeira quinzena de maio. E começando a olhar um pouquinho agora a questão do clima nos Estados Unidos, nós observamos chuvas aí na casa de mais ou menos 25 a 30 milímetros para praticamente toda a região produtora americana, olhando o cenário aí no caso de 15 dias, o que deve favorecer um andamento mais rápido, principalmente nesses 7 a 10 dias. Por hoje nós ficamos por aqui. Esse mercado que continua olhando e analisando esse início de plantio americano, que claramente é um ponto de importância. Além disso, os fatores econômicos que continuam aí sobrevoando o nosso mercado agrícola. Fatores esses que vão continuar influenciando as próximas semanas. Por isso, não esqueça de nos acompanhar e ficar sempre aí bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.